Olá, sejam todos bem-vindos. Viktor Frankl nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Viktor Frankl foi um psiquiatra neurologista que ficou mundialmente conhecido pela sua extensa obra em psicologia, pela qual é considerado como sendo o fundador da chamada Terceira Escola de Psicoterapia de Viena. Doutor em medicina e em filosofia, foi diretor da Policlínica de Viena durante 25 anos, bem como presidente da Sociedade de Psicoterapia da Áustria. Em sua academia, foi professor da Universidade de Viena, San Diego, Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh e de diversas outras universidades da Europa, América, Ásia e África. Pela relevância da sua obra, recebeu 29 títulos de doutor honoris causa, França, Polônia, Áustria, Argentina, Harvard, San Diego, Cincinnati, Rockford, dentre outras, além de inúmeros prêmios e reconhecimentos. Sua obra mais conhecida foi o livro O Homem em Busca de Sentido, no qual Frankl faz o relato da sua experiência como prisioneiro 119.104, que era a tatuagem que ele carregava no braço, em campos de concentração nazistas, experiência da qual resultou sua teoria psicológica existencial. O livro havia vendido até 1997, o ano de sua morte, mais de 9 milhões de exemplares, só nos Estados Unidos, e foi considerado um long-seller, mais que um best-seller. Frankl diz nunca ter imaginado e nunca imaginou que o nome desse livro estaria escrito um dia na Biblioteca do Congresso, em Washington, D.C., na lista dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade. E quando você passa numa livraria que você não conhece Viktor Frankl, que você não conhece logoterapia, que você não é do meio acadêmico da psicologia, você acha que ele pode ser um livro qualquer, mas ele está entre os 12 livros que mudaram a humanidade no século XX, que transformaram de certa forma. Então nós vamos contar um pouquinho desse livro. Claro que eu quero trazer algumas reflexões apenas, alguns tópicos que a gente vai mencionar do livro, para que você se inspire, que eu crie uma inquietação em vocês, para que vocês realmente queiram ler esse livro. Eu tive que ler esse livro umas 3 vezes. Não porque ele seja uma leitura difícil ou complexa. Viktor Frankl até tem uma didática muito bacana, uma escrita bem simples, por sua simplicidade, não por sua eloquência intelectual ou científica, ou conhecimento. Mas é porque realmente, de fato, ele faz isso para que todos possam ler as suas obras, e em todas as obras, mesmo as mais profundas e mais técnicas, ele consegue passar com que a gente compreenda. Claro que alguns termos mais técnicos, aí você tem que buscar significações, compreensões a respeito. Então nós vamos falar desse livro hoje. Esse livro ele é dividido em 3 fases. Viktor Frankl começa a contar como foi entrar no campo de concentração, que é o primeiro contato e o choque que se tem nesse momento. Ele ilustra com exemplos, e não só exemplos pessoais, mas com outros prisioneiros, centrando-se nos problemas do desespero e a conduta correta daqueles que superaram a brutalidade infligida sobre eles em Auschwitz e outros campos. Viktor Frankl passou quase 4 anos nos campos. Relata também que ele foi para os campos de concentração, ele, pai, mãe, irmão e esposa grávida. Lá ele perdeu o irmão, perdeu a mãe, perdeu o pai. Os alemães forçaram um aborto da esposa, também perdeu a esposa, e sim um filho sem ao menos ser conhecido. Só uma irmã se salvou porque ela não foi, ela escapou, ela fugiu antes de ir para os campos e foi para a Austrália. A terceira parte apresenta a tese do otimismo trágico, em que Frankl fala do indivíduo, mesmo nas piores situações e no mar de sofrimentos, a partir de sua decisão interior, que pode escolher a vida e não desistir. Tem também ali, no meio do livro, eu mencionei a primeira e a terceira parte, e a metade do livro, que ele se divide em 3, a segunda parte ele aborda a logoterapia propriamente dita, a teoria dele, onde analisa alguns casos que ele presenciou nos campos de concentração e ao longo da sua vida profissional. Em seus relatos, o que chama atenção é a diferença com que cada um lidava com a situação. Enquanto uns mostravam o pior lado, outros continuavam com a sua fé.
tornando-se pessoas ainda melhores do que eram antes do campo. Os desafios pela sobrevivência eram colocados em prova todos os dias. Às vezes a morte era a única forma possível de se libertar de tanto sofrimento. O futuro incerto e as dúvidas começavam a aparecer na mente de todos os indivíduos ali, todos os prisioneiros, e todos com aquela pergunta: vamos sobreviver hoje, nesse instante? Esse sofrimento vale a pena? No entanto, havia outros, incluindo o próprio Frank, que pensavam de outra forma, ou seja, se todo esse sofrimento não valer a pena, não vale a pena sobreviver. Aí traz lá na página 95 e 96 a seguinte reflexão: para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida anterior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado, já falamos em outro contexto, ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente da realidade circundante implica em certo perigo. Isso porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades da influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade oriunda da forma provisória da existência do recluso acaba seduzindo as pessoas a entregar os pontos completamente, abandonar-se, ver se de qualquer forma tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente, além de si mesmo, em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração numa prova de sua força interna. Elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se à realidade, a essa realidade, ocupando-se apenas com a vida do passado. Uma das perguntas do Dr. Viktor Frankl costuma fazer aos pacientes é: por que não opta pelo suicídio? Imagine alguém fazendo uma pergunta dessas a você, leitor, estes passos, que porventura sofre de uma depressão, quais os motivos ainda que fazem viver, amor dos filhos, um sonho que você ainda tem e não realizou em vida. Possui a partir dessas perguntas, né, que ele conseguiu sobreviver ao convite do suicídio. Afinal, era só colocar uma mão numa cerca e o trabalho estaria feito, ou seja, ele morreria eletrocutado. Este é o desafio que ele nos coloca: unir várias partes de uma vida destruída que devem ser utilizadas para construir um significado para o ser humano. Viktor Frankl fala, né, porque nos campos de concentração, os prisioneiros, eles sofriam de um sentimento de apatia, se sentiram nada, ser indiferente a qualquer situação que eles se encontram, pela desumanização, o processo de desumanização que eles sofriam. Viktor Frankl traz um outro relato que ele diz assim, lá na página 55, o pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria. Por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo, que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas por pensamentos, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor passa somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada, na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de uma conquista, pelo consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida. Nessa situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Pela primeira vez na vida, entenda o que é dizer: os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação em amor de uma glória infinita. Em Busca de Sentido é um livro que nos mostra de dentro das situações mais extremas que somos levados a pensar. A citação de Dostoiévski
que é feita pelo autor, temos somente uma coisa: não ser digno do meu tormento. Esse livro merece um lugar de destaque na sua estante. Tem outros relatos que Viktor Frankl fala também, porque ele fala de que temos uma forma de se encontrar o sentido, são três, né? Uma no trabalho, uma no amor e uma no sofrimento. São três situações que se pode encontrar o sentido na vida. Todos nós. Um amigo em sofrimento e falando que não aguentava mais. E como Auschwitz tinha as câmaras de gás, guardas da SS que qualquer coisinha eles já matavam alguém, né? Ou judiavam, espancavam. Os crematórios, né? Onde se queimavam as pessoas. Era um sofrimento extremo e desumano. Não tem como a gente mensurar. O livro relata muito bem isso, com detalhes até. E Viktor Frankl fala que é uma facilidade, vem relatando, né? Porque o campo era todo cercado com cercas de arame, eram cercas elétricas. Algo que para os prisioneiros era muito fácil, era só ir na cerca, colocar a mão e morrer. E era meio isso que se vivia, né? E aí tinha um colega muito desesperado, enfim, dizendo que não ia passar aquele dia, ele realmente não aguentava mais. E numa conversa informal, então o Viktor Frankl perguntou o que ele fazia quando fora dali, e ele disse que era um geógrafo, e que tinha uma obra a ser terminada, de livros. Então, Viktor perguntou, e isso não é algo que faça você querer sobreviver mais um dia, né? Então ali ele descobriu, esse amigo, que ele tinha um projeto de vida, que algo lhe dava esperança, que algo lhe dava motivos para seguir em frente e tentar suportar aquela situação, que a obra dele era um sentido da sua vida, e ali ele conseguiu encontrar um sentido para se posicionar e fazer a sua escolha diante daquela situação que se apresentava. O livro fala também, né, faz comparativos, traz algumas referências muito legais, tipo quando ele fala, né, que tem uma situação que ele diz que no ombro de dois gigantes, eu como um anão pude enxergar mais longe. E aí ele se referia a Freud e Adler. Viktor Frankl valoriza todas as teorias, os teóricos, os respeita, mas o respeitar não significa que ele não possa ir além, enxergar algo que não foi visto por ninguém. E aí ele faz essa referência, o que nos deixa ainda mais impressionados com a humildade, com a obra de Viktor Frankl. Dentro de tudo isso, eu quero dizer a vocês que é um livro que nós precisamos ler. Eu não vou falar mais a respeito dele, porque aí nós estaríamos contando toda a história. E aqui ele já faz uma introdução inteira à sua vida e obra. Uma reflexão sobre essa imersão em logoterapia e na vida de Viktor Frankl. Viva a vida da melhor maneira possível, que ela te prepara coisas maravilhosas. Todo o trabalho de Frankl é voltado ao ser, para responder a um ser superior, de responder a um chamado de vocação e de missão. O ser humano precisa do processo de descobrir o sentido da vida e realizá-lo. E isso o acompanha toda a vida. É tornar-se ciente desse sentido da vida, como acontece com a vocação, que nos chama de diferentes formas. Que possamos, com essa reflexão, buscarmos mais e todo dia tentarmos ser a melhor versão de nós mesmos.